Olá, galerinha, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. E hoje falaremos de um assunto muito importante, que é o assunto concordância verbal e nominal. Bom, assunto realmente, de fato, né, muito importante, porque vocês cometem muitos erros na escrita, na redação, sobretudo, e esses erros implicam perdas importantes de pontuação nas produções textuais, nas redações, seja do Enem, seja da UERJ, seja do vestibular da PUC. Então é preciso que vocês tenham muito cuidado na hora de escrever seus textos e na hora de vocês usarem as concordâncias, né? Entender que esses são aspectos importantes. Percebo também que ultimamente os alunos têm buscado muito, quando vão escrever uma redação, produzir argumentos, uma sofisticação argumentativa, uma sofisticação do que a gente vai chamar de coerência textual, porém os alunos têm esquecido da importância das normas culta da língua, tá? Todo vestibular ele leva isso em consideração. Eu sei que ultimamente, né, os vestibulares perderam, né? Que bom que perderam aquelas características de cobrar excessivamente a parte gramatical da língua, que todos nós sabemos que é a parte que o aluno normalmente menos gosta, né? E outro fato importante, gente, que normalmente os professores falam para vocês, né, isso é meio tautológico, né, a gente repete meio que isso, né, todo professor fala isso para vocês, é tipo bronca, né, de pai e mãe, tá? Por isso que vocês muitas das vezes não prestam atenção nisso, tá? Qual é a bronca aí, né, qual é a dica? Na verdade é mais uma dica, né, que a gente dá. Gente, para aprender a escrever melhor, você só aprende a escrever melhor. Pode parecer óbvio o que eu vou falar agora, mas o óbvio por vezes precisa ser dito. A gente só aprende a escrever melhor lendo. A gente só escreve melhor lendo muito e praticando, né, a nossa escrita, né? Então, professor, ler o quê? Vocês vão ler romances, vocês vão ler, né, romances de literatura, vocês vão ler best-sellers, leiam qualquer coisa. Vocês vão ler notícias de futebol em site, vocês vão ler, né, notícias sobre economia, política, enfim, tem que ler, né, porque na verdade a gente só melhora a nossa escrita com a leitura. Isso é projetado, isso já é provado, né, pelos linguistas, isso é provado pelos professores, né, isso é provado na prática, tá? Então não adianta você ter excelentes argumentos numa redação, sua redação, né, assim, em termos de argumentos é excelente, em termos de, né, você tem uma percepção de mundo boa, se você não respeita os padrões da norma. Então você acaba perdendo muitos pontos, tá? Na sua estrutura gramatical, na sua estrutura de texto, né, em norma culta. E não adianta você ter excelentes argumentos e uma apresentação ruim, né, da língua portuguesa. Então, e erros de concordância nominal e verbal acontecem demais. Por isso que eu estou trazendo esse tema para essa aula aqui. Beleza? Então vamos lá. Todo o material que está aqui depois eu vou passar para vocês por e-mail, tá? Na descrição do vídeo, perdão, tá? Então vamos lá, tá? Nós vamos começar aqui com a concordância nominal e verbal, tá? Começando com a concordância verbal. Então, você já aprendeu no conteúdo anterior, a análise dos termos essenciais da oração, que o verbo e o sujeito estão sempre ligados pelo mecanismo de concordância, tá? De acordo com as normas ali, né, da língua portuguesa, tá? Bom, concordância verbal. Veja que o verbo sempre concorda com o sujeito. Assumo meus inúmeros erros. O sujeito ali, por mais que ele esteja oculto, desinencial, né, é o sujeito eu, na primeira pessoa do singular. Então, eu assumo, tá? Assumimos nossos inúmeros erros. O sujeito na primeira pessoa do plural, nós, tá? Toda pessoa sensata
assume os próprios erros. Então, o sujeito da terceira pessoa do singular, ele, toda pessoa sensata pode ser substituído por ele. Sujeito na terceira pessoa do plural. Pessoas sensatas, eles assumem os próprios erros. Beleza? Bom, concordância verbal. Regras básicas. Quando o sujeito é composto e anteposto ao verbo, a concordância se faz no plural. Então, ó, o sujeito está antes do verbo. Pai e filhos conversaram longamente. Pais e filhos devem conversar com frequência. Atenção aqui, a gente tem uma locução verbal. O que é isso? É uma locução formada por dois verbos, dever e conversar. Gente, atenção com isso aqui. Esses erros acontecem muito, né? Olha, se você tem uma locução verbal, o que vai flexionar é o primeiro verbo. Pais e filhos devem conversar. O segundo verbo fica no infinitivo. Outra coisa importante, todo infinitivo, gente, termina com R. Conversar, falar, ir, fazer. Aproveitem, né, que a gente está aqui no Rio de Janeiro, né? E no Rio de Janeiro a gente fala, né, segundo as outras pessoas, nosso sotaque parece um rádio, né, chiando. Fazer, conversar, falar, dizer. O que acontece? Quando vocês escrevem infinitivo, às vezes, né, muitas das vezes, vocês esquecem o R, gente. Não é conversar sem o R, é conversar. Conversar sem R fica conversar, tá? E muitas das vezes esses erros ocorrem porque vocês usam linguagem de internet. Não pode, gente. A redação, né, produção textual de qualquer vestibular, ela está numa linguagem culta, não é a linguagem da internet, tá? Então, o infinitivo verbal, ele usa o R, tá? Se você não colocar o R, você está cometendo um erro de concordância verbal, que é um erro, né, crasso e considerado muito sério, tá? Na correção de uma redação. No final, eu vou mostrar alguns exemplos de erros que vocês cometem, exemplos práticos, tá? Eu corrijo mais ou menos 10 a 15 redações por semana, então eu consigo perceber que esses erros são muito comuns, né? Então, vamos lá. No caso do sujeito proposto ao verbo, passa a existir uma nova possibilidade de concordância. Em vez de concordar no plural com a totalidade do sujeito, o verbo pode estabelecer concordância com o núcleo do sujeito mais próximo, mas isso é uma opção, não uma obrigação. Essa dupla possibilidade se estende aos demais casos de concordância entre verbo e sujeito composto. Vejamos os exemplos no próximo slide. Então vamos lá. Ó, faltaram coragem e competência. Ó, aqui nesse caso, eu estou concordando com o nosso sujeito aqui que é composto, né? Coragem e competência, temos um é aqui, né? Um termo aditivo, então esse sujeito é composto, faltaram. Porém, você pode fazer, como eu disse essa observação ali acima, né? Quando o verbo está antes, ele vem antes do sujeito, tá vendo? Você pode fazer uma concordância atrativa somente com coragem. Ó, faltou coragem e competência, tá? Nesse caso, é facultativo. Você pode botar o faltaram ou faltou. Ó, pouco falaram o presidente e os ministros. Então, ó, tá? Pouco, ó, aqui nós temos o sujeito, né? Mais um é aqui, um termo aditivo. Então, ó, o presidente e os ministros falaram. Aqui vai ser embaixo, tem uma concordância atrativa, ó. Pouco falou o presidente e os ministros. O falou está concordando com o presidente. Beleza? Porém, quando ocorre a ideia de reciprocidade, quando tem se ali, partícula se, no entanto, a concordância é feita obrigatoriamente no plural. Então, abraçaram-se, toda vez que tiver o se, a concordância no plural. Vencedor e vencido. Ofenderam-se o jogador e o árbitro. Tá? Vamos praticar. Substitua os asterísticos das frases seguintes pela forma apropriada do verbo, entre parênteses, no tempo que julgar adequado. Então vamos lá. Jogadores e torcedores discutiram depois do jogo. Tá? Então aqui nesse tipo de concordância... Opa! Eita! Só um minutinho, gente. Controle remoto deu um probleminha aqui. O professor ficou pagando mico aqui. Essas tecnologias de vez em quando, né? Então, ó, o verbo vem depois do sujeito, tá? Então tem que ser no plural. Ó, jogadores e torcedores depois do jogo. Ó,
discutiram, jogadores e torcedores, depois do jogo. Então, olha só, como os jogadores aqui estão no plural, a concordância só pode ser plural, tá? Se fosse jogador, podia estar discutiu jogador e torcedores depois do jogo, mas só pode ser discutido, tá? Meu filho e eu, né, vamos a Portugal nas próximas férias, tá? Como o sujeito está na frente do verbo, então tem que ser vamos, né, no plural, não tem concordância atrativa. Bom, a Portugal, meus filhos e eu nas próximas férias. Então, ó, vamos a Portugal, meus filhos e eu nas próximas férias. Como o primeiro aqui, tá? Meus filhos, a primeira parte do sujeito aqui, tá no plural, tem que ser vamos. Então, ó, a Portugal, eu e meus filhos, aqui nas 5, nas próximas férias. Né? Então, ó, vamos, eu e meus filhos, vamos a Portugal, eu e meus filhos, nas próximas férias. Como nesse caso aqui a gente tem o eu posso colocar vou a Portugal, eu e meus filhos, nas próximas férias. Tá? Concordância atrativa com o eu. Então aqui, no 5 é facultativo, vamos ou vou. Tá? Tu e teus amigos, né, devem participar, né? Aqui não tem concordância atrativa, porque amigos está no plural, devem participar, ó, infinitivo, tá? Das assembleias. Tu e eu, né, devemos participar das assembleias, tá? Então, ó, tu e eu devo participar das assembleias, tá? Aqui tem uma concordância atrativa porque o eu tá ali próximo, beleza? Tá? Então, prestem atenção. Aqui tem esses casos muito importantes, tá, gente? Dessas expressões partitivas. Quando o sujeito é formado por uma expressão partitiva, parte de, uma porção de, o grosso de, metade de, a maioria de, a maior parte de, grande parte de, seguida de um substantivo ou pronome plural, o verbo pode ficar no singular ou no plural. Ó, a maioria dos jornalistas aprovou, aprovaram a ideia. Então, por exemplo, quando eu uso aprovou, eu estou concordando com maioria. Maioria aprovou, certo? Então, ó, maioria aprovou. Então, a maioria está no singular, aprovou está no singular. Ó, aprovaram está concordando com os jornalistas, beleza? Esse mesmo procedimento se aplica aos casos dos coletivos, quando especificados. Ó, um bando de vândalos destruíram o monumento. Ó. Quando você usa destruiu, você está concordando com bando. Quando você usa destruíram, você está concordando com vândalos. Tá? Nesses casos, o uso do verbo no singular enfatiza a unidade do conjunto, ou seja, o coletivo. Já a forma plural confere destaque aos elementos que formam esses conjuntos. Atenção também com expressões que indicam quantidade aproximada. Tá? Então, ó, quando o sujeito é formado por expressões que indicam, né, por expressão que indica quantidade aproximada, cerca de, mais de, menos de, perto de, seguida de numeral e substantivo, o verbo concorda com o substantivo. Observa, ó, cerca de 1000 pessoas participaram. Então, ó, participaram está concordando com pessoas da manifestação. Tá? Perto de 500 alunos comparecerão. Tá? Então, está concordando com alunos. Mais de um atleta estabeleceu, ó, a atleta está no singular, estabeleceu o novo recorde nas Olimpíadas. Quando a expressão mais de um se associar a verbos que exprimem, ó, reciprocidade, mais uma vez, reciprocidade sempre no plural. O plural é obrigatório, ou se aqui. Tá? Mais de um deputado se ofenderam. Se tiver se, gente, é sempre no plural, tá? Na tumultuada sessão de ontem. Nomes próprios. Atenção com isso aqui também, né? Isso cai muito nos Estados Unidos, Minas Gerais, né? Quando se trata de nomes próprios, a concordância deve ser feita levando-se em conta a ausência ou a presença do artigo. Sem artigo, o verbo deve ficar no singular. Quando há artigo no plural, o verbo deve ficar no plural. Então, os Estados Unidos determinam. Tá? Tem um artigo aqui, os determinam. Minas Gerais, né, o estado de Minas Gerais, produz. Não tem artigo, ó, então Minas Gerais produz. Ó, aí tem um artigo. As Minas Gerais são inesquecíveis. Ó, são.
né? Se o artigo estiver aqui, vai ter plural. Alagoas impressiona pela beleza das praias e pela pobreza da população. Alagoas não tem artigo, né? Então concorda com Alagoas. Os sertões imortalizaram. Olha o Os aqui, né? Da obra Os Sertões de Euclides da Cunha, tá? Obra aí que tende a cair no vestibular do Enem esse ano, né? Então vamos lá. Quais de nós e quais de vós? Quando o sujeito é pronome interrogativo ou indefinido, quais, quantos, alguns, poucos, muitos, quaisquer, vários, seguido de nós ou de vós, o verbo pode concordar com o primeiro pronome na terceira pessoa do plural ou com o pronome pessoal. Então, quais de nós somos capazes? Alguns de vós sabiam, sabias do caso. Vários de nós propusemos sugestões inovadoras. Quando você coloca o somos, você está se incluindo, né? O emissor da mensagem está se incluindo. Quais de nós somos capazes? Então, eu estou me incluindo, tá? Alguns de vós sabiais, então estou me incluindo. Vários de nós propusemos, estou me incluindo. Observe que a opção por uma ou outra forma indica a inclusão ou exclusão do emissor. Quando alguém diz, alguns de nós sabíamos de tudo e nada fizemos, está se incluindo no grupo de pessoas omissas. Isso não ocorre em alguns de nós sabiam e nada fizeram. Frase soa como denúncia, tá? Vamos agora à concordância nominal. Gente, por mais que pareça óbvio, a concordância nominal é um dos casos que mais ocorrem erros, de ocorrência de erros, tá? Em produção textual. A concordância nominal se ocupa da relação entre os nomes, ou seja, entre as classes de palavras que compõem o chamado grupo nominal, substantivos, adjetivos, pronomes, artigos e numerais. No estudo que faremos a partir de agora, é importante considerar que o comportamento do adjetivo é extensivo às outras palavras de emprego adjetivo, tá? Então, por exemplo, o adjetivo ele sempre vai concordar com o substantivo, né? Com o sujeito ali, né? Ele vai ter que ter essa concordância, até porque ele qualifica o substantivo, né? Lembra das nossas aulas de classes gramaticais, tá? Quando atuam como adjunto adnominais de um único substantivo, os adjetivos concordam em gênero e número com esse substantivo. Suas mãos frias, então frias está concordando com mãos. Mãos, né, está no gênero feminino, né, e está no plural, no número, né, que é o plural. Então, mãos frias, tá? Pode parecer óbvio, mas não é, como a gente vai ver já já em casos práticos de correção de redação, tá? Quando atuam como adjuntos adnominais de dois ou mais substantivos, os adjetivos antepostos devem concordar com o substantivo mais próximo. Quando estão pospostos, né, os substantivos, os adjetivos podem concordar com o substantivo mais próximo ou com todos eles. Observe o slide a seguir. Quer ver? O exemplo aqui. A empresa oferece perfeita, então empresa feminino, está no singular, empresa perfeita, localização e atendimento. A empresa perfeita localização, está concordando com localização, desculpa aqui, tá? Então, perfeita localização e atendimento, tá? Apesar de ter localização e atendimento, aqui, né, quando está na frente, tem que concordar com o mais próximo aqui, que é a localização, tá? A empresa oferece perfeito atendimento e localização, está concordando com atendimento aqui, tá? A empresa oferece localização e atendimento perfeitos. Quando o adjetivo ele vem depois, tá? Você, né, pode fazer a concordância. Tá vendo aqui, com os dois, temos aqui a partícula aditiva, o é. Então, localização e atendimento perfeitos, tá? A empresa oferece localização e atendimento perfeito. Nesse caso aqui, você pode fazer a opção, é optativo. Então, perfeito concorda com atendimento, tá? Então, você pode fazer no plural ou no singular, tá? Quando vem depois dos substantivos. A empresa oferece atendimento e localização perfeita. Então, localização perfeita está combinando com localização, né? Feminino, né, e singular. A empresa oferece atendimento e localização perfeitos, tá? Facultativo, quando vem depois, tá? A forma adotada no terceiro e no sexto exemplo, ou seja, esse e esse, é mais clara, pois indica que os adjetivos efetivamente, né, se referem
aos dois substantivos. Aqui volta um M. Olha um erro aqui de concordância verbal no nosso slide, né? Esse slide eu peguei na internet, tá, gente? Não fui eu que criei. Você notou que, nesses casos, o adjetivo foi flexionado no plural masculino, né? O plural sempre é masculino, né, gente? Lembra que eu já falei disso, né? Da predominância masculina na língua portuguesa? É porque o gênero predominante, quando há substantivos de gêneros diferentes, né, sempre no plural masculino. O adjetivo anteposto a nomes próprios deve ser sempre concordar com o plural. Bom, os termos da oração devem sempre estar em concordância. Quando um adjetivo atua como predicativo de um sujeito, ou seja, temos um verbo de ligação, ou de um objeto compostos, né, concorda com todos os núcleos desse termo. Se o predicativo do sujeito estiver anteposto ao sujeito, pode concordar apenas com o núcleo mais próximo. Coisa que acontece também com o verbo da oração. Então, ó, mãe e filho são talentosos. Olha o plural aí sempre no masculino. Marido e mulher são bem educados. Tá? Olha o verbo de ligação aqui, configurando um, né, predicativo do sujeito. Tá? Considero inteligentes a professora e a aluna. Tá? Então, ó, julguei desconexas suas atitudes e suas palavras. São vergonhosos a pobreza e o desamparo. Então, ó, temos uma palavra no feminino e temos uma palavra no masculino. O plural é sempre no masculino. É vergonhosa, ó, a pobreza e o desamparo. Então, ó, aqui no caso, vergonhosa está ligada à pobreza, tá? Quando um único substantivo é modificado por dois ou mais adjetivos no singular, pode ser usadas as construções. Ó, admiro a cultura francesa e a italiana. Admiro as culturas francesas e italiana. Então, você pode usar as duas opções aqui. Né? Então, você admira a cultura francesa, então cultura está concordando com francesa, e culturas está concordando com francesa e italiana. Tá? No caso de numerais ordinais antepostos a um único substantivo, podem ser usadas construções. Ó, convoquei os alunos de primeira e segunda série. Ó, você está concordando com a segunda série. Convoquei os alunos de primeira e segunda séries. Tá? Então, você está fazendo a concordância aqui com primeira e segunda. Correto? Tá? Então, depois eu vou botar aí os exercícios para vocês e vocês pratiquem, tá, a concordância aqui. Tá? Tem as respostinhas aí, vou colocar na descrição do vídeo aqui no canal. Beleza? Então, gente, vamos lá. Agora, exemplos práticos disso aqui. Vamos pegar aqui uma redação, tá? Olha o que acontece que eu falei para vocês na produção textual, tá? Uma redação aqui anônima, até porque a gente, né, tem que manter essa ética profissional, tá? Então, olha como é que ocorrem casos de erro, né, de concordância nominal. O aluno colocou ali, à esquerda, ele colocou assim. Aqui, à direita é minha correção, tá? Minha letra ali. Introdução, eu boto assim, sempre as correções por introdução, parágrafo 2 a tese 1, parágrafo 2, tese 2 e conclusão, parágrafo 4. Ó, nesse caso ali, o aluno colocou assim, nessas perspectiva. Gente, nessas, ele colocou plural. Então, perspectiva tem que estar no plural. Nessas perspectivas. Ó, o carioquês aí. Nessas perspectivas. Então, o erro de concordância nominal. Tá? Aqui na tese 1, o aluno colocou assim, se adaptarem. Não, ele botou assim, perdão. Tiveram que se adaptarem. Lembra que eu falei para vocês? Locução verbal. Tá? O segundo verbo fica no infinitivo. Tiveram que se adaptar. Tá? Então, o verbo no infinitivo tem sempre o R no final. Não se adaptarem, tiveram que se adaptarem. Tiveram que se adaptar. Tá? Tem um erro de concordância verbal. Correto? Aqui na tese 2, estão matriculados. O aluno colocou estão matriculados. Gente, isso é muito sério, né? São pequenos errinhos. A tua argumentação pode estar ótima, a tua redação está ótima.
Mas são erros bobos, ó, erro de concordância, né? Nominal, né? Estão matriculados 2. Né? Tá no plural, tá? Eles estão matriculados 2. Tá? Então, tem que estar no plural, matricular 2. Olha o carioquês aí, que é importante. Aqui o aluno na conclusão botou assim, educação brasileiras. Educação está no singular, brasileira. Tá? Então, ó, aqui mais um caso. Medidas, ele colocou medidas, no plural, semelhante. Medidas semelhantes. Tá? Então, olha só, o aluno, numa redação que ele teve uma excelente argumentação, uma coerência textual, ele cometeu 1, 2, 3, 4, 5 erros de concordâncias, tanto nominal quanto verbal. Isso prejudica o texto dele, tá? Isso vai prejudicar a avaliação, né? Porque isso vai contra a norma culta. Então, não é que a gente tenha um purismo, né, de gramática, não é nada disso. Eu estou mostrando aqui para vocês como você faz uso prático numa redação, certo? Prática mesmo, gente, tá? Então, vamos tomar esses cuidados, né, para que a gente evite esses errinhos, que são errinhos crassos que vão, na verdade, despontuar a sua redação. Eu costumo brincar, né, que toda redação, gente, ela é um desfile de escola de samba, né? Um desfile de escola de samba, ele tem um julgamento, né? Então, ele tem lá os quesitos, né? Samba enredo, alegorias e adereços, harmonia, né? Fantasias. Todas as escolas iniciam com 10 em tudo. Né? Conforme elas vão desfilando, elas vão perdendo pontos. Os jurados estão ali para perder pontos. A redação é a mesma coisa. Todos vocês começam com a nota máxima. Lá no Enem, a nota 1000. Né? Conforme vocês vão escrevendo, vocês vão perdendo. Então, não adianta ter uma argumentação. Né? Eu sei que hoje em dia a gente treina muita argumentação com vocês. Né? Ter ótimas ideias, você ter uma leitura de mundo, você ver séries, né? Assistir séries e tal, né? Citar um bom filme, citar um bom livro. Se você não, né, pratica a língua portuguesa, a sua escrita, né, valorizando a norma, tá? A norma culta, tá? E aquilo que eu falei, só se aprende a escrever lendo e também praticando a escrita. Leiam, pratiquem, né? E quando o professor corrigir isso na redação de vocês, não levem a mal. A nossa correção é para que vocês melhorem a escrita de vocês, tá? Então, evitar esses erros. Eu peguei aqui na internet um material muito legal, né, que ele fala de erros mais comuns em correção de redação, tá? E eu trouxe aqui a parte desse material, que eu vou colocar na descrição do vídeo, né, os desvios da norma culta da língua portuguesa. Evite esses desvios. Né? Quais são esses desvios? Muitos deles estão ligados à concordância, tá? Bom, aqui o primeiro aqui que esses slides eles vão citar aqui, é o uso do mal, mal com U, mal com L. Na última aula ao vivo, na última live, eu expliquei o uso do mal com U e mal com L. Mal com L é o contrário de bem. Mal com U é o contrário de bom. Quando você pode trocar, é só você trocar, tá? Quando você trocar por bem, é mal com L. Quando você trocar por bom, é mal com U. Ó, mau cheiro, bom cheiro. Então, aqui o mal é com U. Tá? Mal-humorado, bem-humorado. Então, mal é com L. Tá? Mal opõe-se a bem e mal. A bom. Assim, mau cheiro, bom cheiro. Mal-humorado, bem-humorado. Igualmente, mau humor, mal intencionado, mau jeito e mal-estar. Tá? Então, vamos prestar atenção nisso aí. Tá? Isso é um erro crasso. Bom, fazem 5 anos. Ó, concordância verbal aqui. Verbo fazer, quando exprime tempo, é impessoal. Fica sempre no singular, tá? Então, faz 5 anos. Fazia 2 séculos. Fez 15 dias, tá? E não fazem. Ó, houveram muitos acidentes. Haver como existir, quando você pode substituir, né? Tiveram muitos acidentes.
também é invariável. Houve muitos acidentes. Havia muitas pessoas. Deve haver muitos casos iguais, tá? Então, haver não tem flexão. Beleza? 4. Para mim fazer. Mim não faz. Mim não é sujeito, gente, porque não pode ser sujeito. Assim, para eu fazer, para eu dizer, para eu trazer, tá? Outro caso aqui interessante. Tá? Todos aí, ó, erros de concordância. Há 10 anos atrás, né? Isso aqui eu já falei para vocês também, tá? Quando o verbo haver, né, indica passado, você não precisa do atrás. Isso aqui geraria o quê, gente? Seria um pleonasmo, né? Use apenas há 10 anos ou 10 anos atrás. Aí sim, se você não tiver o verbo haver, você pode usar 10 anos atrás, tá? Ó, entrar dentro, mais um caso de pleonasmo. Nesse caso aqui não é concordância, eu não vou, né, entrar no mérito, né? Então, por que você foi? Né? Sempre que estiver clara ou implícita a palavra razão, use por que separado. Né? Por que você foi? Esse uso dos porquês, eu vou dar uma aula para vocês só sobre isso. Tá? Esse caso aqui, 8, né, vai ser uma matéria da nossa próxima aula, que eu vou falar sobre o uso aí dual, né, os verbos, né, as desinências verbais, vou falar também da preposição, né, vou falar na próxima aula. Até preferir, né, preferia ir do que ficar. O verbo preferir, né, sempre uma coisa ou outra, né? Preferia ir a ficar. Também vou falar na próxima aula, tá? Ó, a palavra exceção, né? A escrita da palavra exceção. Nossa, isso ocorre demais, né? Exceção se escreve assim, ó, gente. E-X-C-E, cedilha, A-T-I-O. Tá? Cuidado com algumas palavras, né, gente? Ó, que eu acabei de falar para vocês. Você só escreve bem se você ler. Se você vier a ler, né? Ter esse hábito aí de ler, tá? Então, ó, veja outras grafias erradas, entre parênteses a forma correta. Paralisar. Gente, isso eu vejo até professor, juiz, né? Pessoas, né, com instrução escrever errado. Paralisar com S, ó. Beneficiente. Tá? Então, ó, beneficiente, tá? No caso aqui não tem o i, né? Tem somente o e. Chuchu, não é com x de Xuxa, é com ch, tá? Não é privilégio, é privilégio. Vultuoso, tá? É vultoso. 50, né? 50, com QU. Zoar, zoar. Frustrado, né? Frustrado, tá? Calcário, calcário. Adivinhar, né? Ó, adivinhar tem o i, adivinhar, não é mudo, tá? O d. Bem-vindo, é separado, bem-vindo. Ascensão, não é com cedilha, é com S. Pichar é com CH, tá? Pichar com X, gente, é empresa, tá? De filmes, né? Empecilho, é empecilho. Cuidado, né? Às vezes a palavra é falada de um jeito, mas é escrita de outro. Invólucro, é invólucro, tá? Então toma cuidado. Se você não souber exatamente, se você tiver dúvidas de como escreve a palavra, tá? Troque, use um adjetivo, tá? Bom, deixa eu ver se tem mais um caso aqui para nossa aula de hoje. Só um minutinho. Deixa eu ver se tem mais algum caso. Ó, esse caso aqui também é importante. Ó. Por isso, são duas palavras. Por isso, não é junto. Como de repente, né? Vocês também têm mania de escrever de repente junto. Né? De repente é separado. Ó. A partir de também é separado. Deixa eu ver aqui se tem mais algum caso. Ó,
Aqui, ó, concordância. Obrigado, disse a moça. Se é uma moça, deve dizer obrigada, né? Então, obrigado concorda com a pessoa. Obrigada, disse a moça. Obrigado pela atenção, né? Muito obrigados por tudo, tá? Ó, caso aqui, esse eu já trabalhei com vocês. Ela era meia louca? Não, gente. Significando metade, meio, ó, advérbio significando metade, não varia. Meio louca, meio esperta, tá? Ó, a questão não tem nada a ver, né? Não é o verbo haver. A questão, na verdade, não tem nada a ver ou nada que ver, tá? Da mesma forma, tem tudo a ver com você, tá? Então, ó, foi taxado de ladrão. Taxar, ó, significa acusar de, ó, é com CH. Tá taxado. Ó, a concordância aqui, ó, na 27. Ele foi um dos que chegou antes, ó. Um dos que faz a concordância no plural, ó. Acabamos de ver isso. Ele foi um dos que chegaram. Ó, o 2 aqui, ó. Tá concordando com dois, tá? Beleza. Ó, mais uma concordância aqui, ó. Cerca de 18 pessoas saudaram. Ó, cerca de, lembra? Expressão partitiva. Indica arredondamento e não pode aparecer com números exatos. Ó. Cerca de 20 pessoas saudaram. Tá? Então, deixa eu ver se tem mais algum caso aqui. Ó, o verbo ter, eu sempre falo isso para vocês, ó. Isso acontece muito em redação. E nesse caso aqui, gente, você tem é um erro de concordância verbal e é um erro de grafia também, de acentuação. O verbo ter no plural, né, leva acento. Eles têm razão. Se você não botar o acento aqui, você está cometendo um erro de concordância verbal. Então, ó, no plural tem, é assim, com acento. Tem é a forma do singular, sem acento. O mesmo ocorre com vem, e põe. Né? Ele tem, eles têm. Ele vem, eles vêm. Ele põe, eles põem. Tá? Então, ó, outro caso aqui de concordância. A temperatura chegou a 0 graus. Zero indica singular. Né? Zero não é quantitativo. Né? Zero é o nada. Né? Indica singular. Sempre 0 grau, 0 quilômetro, 0 hora. Tá? Deixa eu ver aqui. Ah, o caso da viagem, da palavra viagem. Espero que viagem hoje. Se viagem, gente, viajar, a palavra é com J. Viagem, na conjugação verbal, é com G, tá? Viagem com G é substantivo, né? Minha viagem. A forma verbal é viagem, né? De viajar. Espero que viajem hoje, tá? Evite também cumprimentar alguém de cumprimento. Ó, também dá muita confusão. Comprimento é, né, tamanho. Cumprimento é saudação, tá? Então, ó, só pode resultar cumprimentar, tá? Comprimento é extensão, é tamanho, né? Tá? Comprido, tá? Isso aí é uma coisa que cai muito. Ó, o caso 42. Já é 8 horas. Horas e as demais palavras que definem tempo variam. Já são 8 horas, tá? Então não é já é. Ah, esse caso aqui também é interessante, 44 aqui, ó. Ah, esse caso 43 também é legal, tá? Gente, toda vez que você for usar abreviaturas, não tem S. Eu vejo muitas vezes, né? Até em propaganda, né? Você vê em propaganda, de ônibus, em revista, em propaganda em frente à lojinha, né? Ó, a festa, em convite, né? A festa começa às 8 HRS. Gente, isso não existe. Toda abreviatura, né, ela é um símbolo, né? Aí vocês estudam isso até em matemática, em física, né? Conversão, tá? Se é uma abreviatura,
no sistema métrico, tá? Não tem S ali. Então você vai usar, começa às 8H, tá? Não tem plural, nem ponto, tá? Então, 8 horas, 2 quilômetros, já vi muitas vezes, né? Quilômetros com S, tá? E não KMS, tá? 5 metros com M só, 10 quilos, não tem MS, tá, gente? Isso não existe, tá? Beleza? Ó, a 44 também é importante. Entre eu e você. Isso não existe. Depois de preposição, tá? Usa-se mim ou ti. Entre mim e você, entre eles e ti. Então, se alguém falar assim, entre eu e você existe um problema, não fique preocupado. Não existe, né? Se a pessoa falar entre mim e você, sim. Tá? Aí existe um problema, né? Ou então, se o namorado ou a namorada é velho, né? Entre eu e você, né? Existe muito amor? Desconfie, tá? Tô brincando, mas falando sério, tá? Então, gente, tá aí. Espero que vocês tenham entendido esses usos. Né? E o principal que eu falo é entender isso na redação, para que vocês não cometam, né, esses erros. Esses erros de concordância, gente, nominal e verbal, aparecem muito na redação. Não adianta a gente estar aqui trabalhando o ano inteiro a argumentação com vocês, dando boas ideias, dando exemplos de autores que vocês possam trabalhar, né, com frases ali que vocês podem usar na redação de vocês, e vocês cometerem erros que são simples. Eu quero que vocês entendam que isso é simples, mas que isso, ao mesmo tempo, exige leitura, exige escrita de vocês, exige que o professor corrija, né, que o professor seja chato, faça a correção com vocês, para que vocês não cometam mais esses erros. Tá bom? Bom, então na aula ao vivo trarei casos ali práticos, tá, de erros que acontecem na redação, sempre usando a língua portuguesa como um instrumento prático para que vocês a utilizem nos vestibulares. Grande abraço, professor André, e aguardo vocês nas lives da semana.